Então vamos começar porque hoje eu estou fazendo um pódio sumário desse livro aí, está na sua tela, o livro do José Jorge Mettiati Nogueira, professor maravilhoso, que nos deixou essa obra e assim, essa obra é fenomenal. Então, consequentemente, hoje o objetivo é fazer o pódio sumário dessa obra dele e apresentar, não só trazer o conteúdo do livro, mas também apresentar aqui as minhas considerações sobre esse livro e principalmente a importância de você fazer a aquisição desse livro também. Primeiro, sobre o autor e o livro. José Jorge Mettiati Nogueira é graduado em Ciências Econômicas com mestrado em Ciência da Informação, ambos pela PUC Campinas. Foi diretor da Faculdade de Economia do Grupo Educacional, diretor do curso de pós-graduação em Controladoria e professor das faculdades de Direito, Publicidade e Propaganda, Administração de Empresas e Economia. Atuou como consultor de empresas, perito financeiro e parecerista ad hoc em diversas matérias. Entre suas publicações, artigos e pareceres, elas foram objeto de citações em mais de 100 acórdãos proferidos pelo STF, STJ e tribunais estaduais de todo o país. Ele faleceu em 2 de maio de 2017, deixando esposa e 2 filhos. Ele tem 2 livros publicados, ambos de leitura obrigatória para quem estiver atuando com perícia bancária, que são Tabela Price, Mitos e Paradigma, que foi editado pela editora Milênio em 2008, tem 360 páginas, e Tabela Price, da Prova Documental e Precisa Elucidação do Seu Anatocismo, é publicado pela editora Servanda em 2002, tem 296 páginas, que é esse livro que nós estamos sumarizando. A versão sumarizada aqui é a versão original de 2002, publicada pela editora Servanda. Esse livro está comigo há algum tempo, eu já utilizei em diversas aulas de pós-graduação e por isso recomendo fortemente que você o adquira e faça uma leitura com calma, para fixar bem os conceitos. Como eu sei que dominar esse assunto é algo essencial para quem atuar com perícias bancárias, eu resolvi colocar entre os primeiros que serão sumarizados. Eu vou começar com um pitaco meu. Assim como todos os livros que serão sumarizados nesse projeto, o autor trabalha muito bem as suas reflexões e traz pontos que irão mudar a sua perspectiva quanto ao funcionamento desse sistema de amortização. O que você vai ver ao longo do livro são argumentos diretos, buscados no livro original de Richard Price e apresentados em detalhes. O que o autor busca não é converter os que não compreendem a capitalização existente na tabela, mas apenas dar subsídios retirados do livro original para comprovar a existência do anatocismo, ou seja, da aplicação da metodologia de juros compostos. Além de trazer os originais ao nosso conhecimento, mostrando o que o autor estava dizendo, são apresentados argumentos julgados no mesmo sentido. Sem dúvida nenhuma, Mettiati conhecia bem o assunto que estava falando, mas sem mais delongas, vamos ao conteúdo do livro. Capítulo 1, contexto histórico da época para se transformar. O mercantilismo, adotado com o advento das grandes descobertas marítimas, já era superado. Tinha arrasado a economia das grandes potências do passado, como Espanha e Portugal. Foi nesse período que se iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra. As colônias americanas estavam em luta para se libertarem do jugo britânico. A França vivenciava sua revolução e as ideologias transformavam-se. Montesquieu, Voltaire, Rousseau e o apoio moral do pensamento iluminista, fonte inspiradora da liberdade que movia aquele movimento burguês em ascensão. Caía a Bastilha, um novo mundo nascia e nunca mais seria o mesmo. Na Inglaterra, de Price, Adam Smith propunha e propagava o seu pensamento como o modelo supremo do progresso da riqueza. Mercado e divisão do trabalho era a tônica do seu discurso. Nessa nova ordem proposta por Smith, não eram decretos reais ou leis impostas da época que equilibrariam a oferta e a demanda dos bens de mercado. O novo modelo de Smith possuía como ingrediente propulsor da economia a mão invisível do egoísmo, e este, por sua vez, de pecado, transformava-se em virtude. Esse era o modelo de justificação de Adam Smith, que iniciava o impulso burguês na corrida dos lucros. Nele, a trilogia da liberdade, fraternidade e igualdade assemelhava-se à transformação da Cinderela, cujo sonho sempre acaba de volta para o mundo da dura realidade. Trabalho com árduas jornadas de 15 horas, sem relativo aumento de salários, nenhuma segurança e exploração infantil. Nascia o capitalismo. Meu pitaco. Na apresentação do autor, eu informei que ele é formado em ciências econômicas e a ciência econômica é uma ciência que em si como estuda como os seres humanos eles vão alocar os recursos escassos na satisfação de necessidades ilimitadas. Se isso é verdade, resta às pessoas o processo de escolher os bens que lhe trarão maior satisfação, no puro sentido utilitarista da palavra. Então, além de estudioso do tema da capitalização de juros, o professor Mettiati foi um estudioso do tema desigualdade social, sendo inclusive o criador do método para se calcular o índice de desenvolvimento humano multidimensional e o índice de vulnerabilidade social multidimensional, sob a ótica e conceitos da escola marginalista. Anote essa dica. Retomando ao conteúdo
do livro. Capítulo 1, breve biografia de Richard Price. Richard Price nasceu na Inglaterra em Tinton, Glamorgan, em 23 de fevereiro de 1723. Era filho de Rhys Price, fazendeiro e ministro religioso calvinista, extremamente puritano e conservador. Price foi educado por vários acadêmicos dissidentes até a morte de seu pai em 1740. Quando se mudou para Londres e morar com seu tio Samuel Price para completar os seus estudos na College Academy em Tenter Alley, Moorfields, onde adquiriu instrução e a influência de John Ames, que era matemático e amigo muito próximo de Isaac Newton. É nessa fase que Price absorve sólidos conhecimentos em matemática que trariam mais tarde importantes contribuições à teoria da probabilidade, à ciência atuarial e ao crescimento e desenvolvimento do ramo das seguradoras. Price permaneceu estudando até 1748, quando então tornou-se ministro presbiteriano, assumindo como capelão de um rico homem de negócios, George Streatfeild, sendo lhe dada a liberdade para oficiar como ministro em várias outras paróquias presbiterianas. Em 1758, casou-se com Sarah Blundell, filha de um arruinado especulador e comerciante do ramo marítimo, e neste mesmo ano publica a Review of the Principal Questions in Morals, que causa o maior impacto na sociedade moralista e conservadora da Inglaterra, porque propunha a revisão das principais questões morais da época. É relevante dizer que muitos consideram essa a sua obra mais importante, porque no contexto da história, Price é mais conhecido pela sua veia filosófico-teológica de cunho liberal do que pelos seus teoremas de cálculos. O seu envolvimento com os estudos da matemática vinha de antes de suas publicações de cunho filosófico. Era muito amiga de Thomas Bain, conhecido universalmente pelo seu teorema fundamental na estatística, e também ministro não conformista, tal como ele. É bom lembrar que Price produziu a aplicação prática do teorema de Bayes no campo atuarial, uma vez que anteriormente já haviam falhado muitas tentativas na aplicação de outros modelos para a combinação das tábuas de mortalidade com anuidades ou pagamentos parcelados. Em 1769, a partir da Equitable Society da Inglaterra, uma seguradora inglesa, Price publica a sua mais famosa obra de estatística voltada para o ramo de seguros, Northampton Mortality Tables, tábuas de mortalidade de Northampton, e essas tábuas serviriam para posicionar de forma estatística a probabilidade de vida e de morte. A partir desse estudo e da elaboração das tábuas de mortalidade, em 1771 seria publicada a obra final sobre o assunto, que viria a ser editada até 1812, sob o título Observations on Reversal Payments, Observações sobre a devolução de pagamentos reversíveis. Nessa obra, Price explica os esquemas de provisão de anuidades a viúvas e idosos, o método para o cálculo dos valores de seguro de vida, a dívida interna e também os ensaios sobre aritméticas e diferentes assuntos na doutrina de rendas vitalícias, mas principalmente a coleção de tabelas de juros compostos, batizadas no Brasil como tabela Price, que, como já expliquei anteriormente, talvez tenha recebido esse nome por razões legais, inerentes ao seu próprio nome. É nessa obra que Price expõe o seu conceito e método, utilizando-se do sistema de pagamentos periódicos com direito à remuneração em benefícios, ou seja, para se calcular o valor de uma série de pagamentos uniformes consecutivos durante um certo tempo para se receber uma remuneração futura pelo pagamento de rendas certas em aposentadorias e seguros. Confecciona também a fórmula que produz a recuperação do capital a juro composto, que é a mesma coisa de juro sobre juro, pelo sistema de pagamentos parcelados, pela qual se pode comparar e notar que o prestamista detentor do capital terá recebido no final, pelo sistema de pagamento parcelado, o mesmo valor que se teria capitalizado na aplicação de um capital e o mesmo valor a juro composto, juro sobre juro, que nesse caso produzirá ao final os mesmos efeitos com os mesmos resultados. Price desagradava ainda a monarquia e os setores conservadores da sociedade inglesa da época pelo franco apoio à independência das colônias americanas, tendo inclusive mantido fortes vínculos de amizades com os colonos rebeldes Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Price faleceu com 68 anos de idade em 19 de abril de 1791 e foi enterrado em Bunhill, na Inglaterra. Capítulo 2. Esse material faz parte da comunidade Perícia Bancária, de onde veio esse tem muito mais. Se você ainda não é assinante, o link para você fazer a assinatura está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 17h07 temos uma aula ao vivo e prática sobre perícia bancária. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para você se cadastrar e ser notificado para a próxima aula. Eu deixei também
um vídeo para você que eu acho que você vai gostar e o YouTube tá colocando outro vídeo para você assistir também. Clique para se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima semana. Um grande abraço.